Imagine por um momento que você está em uma festa. A música está alta, as risadas tilintam como vidro quebrando contra o chão de mármore, e as conversas flutuam no ar, densas, mas estranhamente vazias. Você observa, você sorri, acena, talvez até participe da dança social das palavras educadas. Como vai o trabalho? Belo clima hoje, não é? Mas, lá no fundo, atrás da cortina dos seus olhos, existe uma distância, uma vastidão silenciosa. Você sente que está assistindo a uma peça de teatro onde todos sabem suas falas, menos você. Ou pior, você sabe as falas tão bem que elas perderam o significado. Você vê as cordas dos fantoches. Você vê a repetição dos padrões. E nessa clareza, nessa terrível e bela lucidez, você se encontra paradoxalmente sozinho. Esta não é uma falha sua. Não é um defeito na sua programação social. É, como Alan Watts sugeriria com aquele brilho travesso no olhar, o preço inevitável de acordar. Por que pessoas inteligentes, aquelas que percebem as nuances sutis da existência, frequentemente se encontram com poucos amigos? Porque a profundidade da mente muitas vezes resulta na escassez de companhia. Nós vivemos em uma sociedade que celebra a extroversão, o acúmulo, a quantidade. Ter 1000 amigos nas redes sociais é visto como sucesso. Passar um sábado à noite em silêncio é diagnosticado como tristeza. Mas vamos olhar para isso através da lente da filosofia perene, através da sabedoria que Watts trouxe do Oriente para o Ocidente. A inteligência, e aqui não falo apenas do QI acadêmico, mas da inteligência sensível, a capacidade de ver a interconexão das coisas, é por natureza discriminatória. Não no sentido de preconceito, mas no sentido de discernimento. Quando você começa a ver o jogo, torna-se difícil jogá-lo com a mesma ingenuidade cega. A maioria das interações sociais humanas é baseada em jogos de status, em validação de ego, em máscaras que sustentam máscaras. É o que Watts chamava de o drama humano. Nós vestimos nossas personas. A palavra pessoa vem do latim persona, que significa máscara. A máscara usada pelos atores no teatro greco-romano, através da qual o som passava. Personos. A maioria das pessoas confunde a máscara com o rosto. Elas acreditam que são o papel que estão desempenhando. O médico, o pai, o sucesso, a vítima, a pessoa inteligente, a pessoa desperta, começa a sentir uma coceira desconfortável sob essa máscara. Ela percebe que as conversas triviais, o small talk, são muitas vezes apenas ruído destinado a evitar o silêncio. E o silêncio é onde a verdade reside. Para alguém que anseia pela verdade, pelo real, a frivolidade constante não é apenas entediante, é dolorosa. É como ser forçado a comer serragem, quando sua alma está faminta por nutrição real. Aqui entramos em um terreno mais denso. À medida que sua consciência se expande, o círculo de pessoas que conseguem vibrar nessa mesma frequência naturalmente se contrai. Isso é física básica, aplicada à alma. Ressonância. Se você está vibrando na frequência da busca existencial, do questionamento dos padrões, da admiração pelo mistério do cosmos, você não vai encontrar ressonância com alguém cuja preocupação máxima e única é a aparência do gramado do vizinho ou a última fofoca da celebridade da vez. Não há julgamento aqui, ou pelo menos não deveria haver. Como Watts nos lembraria, a flor não julga a abelha e a montanha não julga o vento. Cada um está em seu próprio estágio do grande jogo. Mas a fricção ocorre quando a pessoa inteligente
Tenta se forçar a caber em caixas que se tornaram pequenas demais. É a dor de tentar calçar um sapato de criança em um pé adulto. Alan Watts falava frequentemente sobre o elemento irredutível de canalice em todos nós, mas também sobre a nossa divindade inerente. A pessoa inteligente vê ambos. Ela vê a sombra nos outros porque a reconheceu em si mesma. E isso assusta. A interação social padrão exige uma certa cegueira mútua. Um contrato não dito que diz: eu não apontarei suas incoerências se você não apontar as minhas. Nós mantemos a ilusão de segurança polindo as grades de nossas celas psicológicas. Mas o indivíduo de intelecto aguçado e espírito inquieto quebra esse contrato, muitas vezes sem querer. Um olhar, uma pergunta profunda, feita na hora errada, um silêncio prolongado onde deveria haver uma risada falsa. Essas são as armas involuntárias do inteligente. E isso afasta aqueles que não querem ser vistos, aqueles que preferem o conforto da escuridão da inconsciência. Portanto, ter poucos amigos não é um sinal de inaptidão social, necessariamente. Pode ser um sinal de seletividade energética. Você já sentiu aquela exaustão profunda após uma interação social forçada? Aquela sensação de ter sido drenado? Isso acontece porque você teve que diminuir sua voltagem para não queimar os fusíveis da conversa. Você teve que fingir que não sabia, fingir que não via, fingir que se importava com o trivial, e fingir consome uma energia vital imensa. A solidão, então, torna-se um santuário. Não a solidão triste do abandono, mas a solitude, a glória de estar sozinho. Em inglês, a língua materna de Watts, há uma distinção bela entre loneliness, a dor de estar sozinho, e solitude, a alegria de estar sozinho. A pessoa inteligente busca a solitude porque é nela que ela pode baixar a guarda. É nela que ela pode conversar com os mortos, através dos livros, com a natureza e com o próprio universo. Vamos aprofundar um pouco mais neste mistério. Existe um arquétipo que Watts explorava com maestria, o do estranho, o outsider. Em muitas culturas xamânicas e antigas, aquele que via o mundo de forma diferente não era ostracizado, mas reverenciado como o xamã, o curandeiro, o vidente. Eles viviam na borda da aldeia, não no centro. Eles precisavam dessa distância para manter a perspectiva. Hoje, não temos mais aldeias com bordas físicas claras, mas temos bordas psicológicas. A pessoa inteligente vive na borda. Ela vê a estrutura da sociedade não como uma realidade sólida e imutável, mas como um jogo acordado, uma alucinação consensual. Dinheiro, status, fronteiras, corporações, são ficções que nós concordamos em tratar como reais. Quando você vê a ficção como ficção, torna-se difícil se emocionar com o drama da novela. E aqui reside o perigo e a melancolia. Você olha para seus antigos amigos, pessoas com quem você cresceu, e sente um abismo se abrindo. Você quer sacudi-los, dizer: acordem, vejam a beleza, vejam a brevidade da vida. Por que estamos desperdiçando tempo com essas trivialidades? Mas você sabe, intuitivamente, que não pode forçar o desabrochar de uma flor. Você não pode puxar a planta para que ela cresça mais rápido. Watts usava a analogia da música. A vida é musical. O objetivo da música não é chegar ao final. Se fosse, os melhores maestros seriam os que tocassem mais rápido. O objetivo é a dança. É o momento presente. A pessoa inteligente percebe que a maioria das pessoas não está dançando.
Está marchando. Marchando em direção a um futuro que nunca chega. Marchando em direção à aposentadoria. Marchando em direção à próxima compra. E é difícil dançar com quem está marchando. O ritmo não encaixa. Você tropeça. Essa dissonância rítmica cria o isolamento. Você começa a preferir a companhia dos seus próprios pensamentos, que são vastos e complexos, à companhia de mentes que insistem em marchar em linha reta. Mas cuidado! Há uma armadilha aqui, uma que Alan Watts nos alertaria com severidade. A armadilha do ego espiritual, ou do ego intelectual. É muito fácil cair na arrogância de pensar: eu sou iluminado, eles são o gado. Eu sou profundo, eles são rasos. No momento em que você pensa isso, você caiu de volta no jogo. Você criou uma nova máscara, a máscara do sábio solitário. E essa é a máscara mais pesada de todas. A verdadeira inteligência reconhece que o outro, aquele que parece fútil, aquele que só fala de trivialidades, é também o universo, é também o divino, disfarçado, brincando de estar dormindo. O Buda está disfarçado de bêbado na esquina. O Cristo está disfarçado na pessoa que fala alto no cinema. A inteligência suprema não é aquela que se separa por desgosto, mas a que compreende com compaixão. No entanto, compreender não significa necessariamente conviver diariamente. Você pode amar a humanidade inteira, sem precisar jantar com ela todas as noites. Vamos explorar o conceito de liberdade. Pessoas inteligentes valorizam a autonomia. A liberdade de pensamento é o oxigênio delas. Grupos sociais, panelinhas, clãs e tribos exigem conformidade. Para pertencer, você deve ceder uma parte da sua individualidade. Você deve concordar com as crenças do grupo, odiar os inimigos do grupo, rir das piadas do grupo. Para a mente inquisitiva, isso é uma prisão. O intelecto questiona o dogma. O intelecto pergunta por quê quando todos dizem amém. E o grupo, instintivamente, sente essa vibração de questionamento como uma ameaça. O organismo social tem anticorpos e o questionador é frequentemente tratado como um vírus. Você já percebeu como, em grupos grandes, a inteligência tende a nivelar-se por baixo? É o fenômeno da psicologia das massas. A conversa deve ser acessível ao denominador comum. A pessoa inteligente, para se manter no grupo, deve se automutilar intelectualmente. Ela deve cortar pedaços de si mesma para caber na caixa do consenso. Com o tempo, a dor dessa automutilação torna-se insuportável. Você escolhe a integridade em vez da popularidade. Você escolhe ser inteiro sozinho, em vez de ser uma fração acompanhado. E é aí que o número de amigos cai drasticamente. Não porque você odeia as pessoas, mas porque você aprendeu a amar a si mesmo o suficiente para não se desmembrar em nome da aceitação. Watts dizia que estamos tentando resolver problemas que nós mesmos criamos com a nossa própria confusão. A necessidade desesperada de pertencer é um desses problemas. Pertencer a quê? Se você percebe que você é o universo experimentando a si mesmo, você já pertence a tudo. Você pertence às estrelas, à terra, às marés. Você não precisa do carimbo de aprovação do clube social local para sentir sua existência validada. Essa autossuficiência é magnética, mas também intimidadora. Pessoas inseguras, e a maioria de nós é, em algum nível, sentem-se desconfortáveis perto de alguém que não precisa delas para ser feliz. Nós gostamos de amigos que precisam de nós, que validam nossas neuroses.
Quando você encontra alguém que está feliz em sua própria pele, que não precisa de fofoca para se sentir superior, que não precisa de drama para sentir emoção, isso é desestabilizador. É um espelho limpo demais. E ninguém gosta de se olhar num espelho de alta definição quando está cheio de falhas que tenta esconder. Portanto, a pessoa inteligente acaba filtrando naturalmente quem permanece em sua órbita. Ficam apenas aqueles que também estão buscando, aqueles que também suportam a luz da verdade, ou aqueles que amam incondicionalmente. E esses são raros. São diamantes na areia. Mas há um mistério ainda maior aqui. A solidão da inteligência é um estágio, não o destino final. É o casulo. A lagarta deve estar sozinha para se desfazer e virar borboleta. Se ela tentasse voar enquanto ainda rastejava com as outras lagartas, falharia. O isolamento é o laboratório da transformação. É no silêncio do seu quarto, nas longas caminhadas sem rumo, na contemplação da chuva caindo na janela, que a mente inteligente tece a compreensão que, eventualmente, poderá servir ao mundo. Nós paramos na beira do abismo. Aquele momento em que a inteligência, tendo dissecado a sociedade e encontrado apenas engrenagens vazias e máscaras sorridentes, recua para a solidão. Mas aqui, Alan Watts nos pegaria pelo braço, com aquele riso que parece vir do fundo de uma caverna antiga, e diria: meu caro, você foi enganado pela sua própria esperteza. A armadilha final da mente brilhante é acreditar que a separação é real. Nós sentimos solidão porque acreditamos, fundamentalmente, na alucinação de que somos entidades isoladas, encapsuladas na pele, olhando para um universo estranho e estúpido lá fora. O ego inteligente adora essa narrativa. Ela é trágica, é romântica. Eu, o incompreendido gênio, contra a massa ignorante. Mas isso é apenas mais um papel no drama. Se você olhar profundamente, usando aquela mesma inteligência que o afastou dos outros, verá que as fronteiras entre você e o outro são convenções, não realidades absolutas. A biologia sabe disso. A ecologia sabe disso. Você é um processo contínuo com o ambiente. Você não veio a este mundo. Você saiu dele, como uma onda sai do oceano, ou uma folha sai de um galho. Então, por que a sensação de isolamento persiste? Porque a inteligência analítica corta, divide e categoriza. Ela é uma faca. E você não pode costurar as coisas com uma faca. Para curar a solidão, precisamos mudar o instrumento. Precisamos passar do intelecto para a intuição, do pensamento para a sensação crua da existência. Quando você para de rotular a pessoa à sua frente como chata, superficial ou adormecida e simplesmente observa o que ela é, uma manifestação temporária e bizarra da energia cósmica, a relação muda. O tédio se transforma em fascínio. Watts adorava a ideia hindu de que o universo é o divino brincando de esconde-esconde consigo mesmo. Deus, ou o tal, ou a energia fundamental, se fragmenta em bilhões de pedaços para esquecer quem é. Por quê? Porque ser onisciente e onipotente por toda a eternidade seria mortalmente chato. O universo quer surpresa. O universo quer drama. Então, ele finge ser você, finge ser eu, e finge ser aquele vizinho que só fala sobre o clima. A pessoa inteligente é aquela que começou a descobrir o jogo um pouco antes do tempo. Você olhou para os bastidores. Você viu o zíper na fantasia do monstro. E, a princípio, isso estraga a brincadeira. Você se sente sozinho, porque ninguém mais parece saber que é um jogo.
Eles estão levando tudo terrivelmente a sério. O dinheiro, a política, o prestígio. E você está lá, no canto da sala, pensando: não é engraçado que estejamos todos fingindo que isso importa? Mas o próximo estágio da inteligência, a sabedoria, é voltar a jogar o jogo. Mas agora, com um brilho nos olhos. Você não se isola na montanha. Você desce de volta ao mercado. Mas você desce sabendo que é uma dança. Isso muda tudo. Você não precisa mais que seus amigos o entendam completamente para que você possa amá-los. Você não precisa que eles tenham lido os mesmos livros ou meditado as mesmas horas. Você pode apreciar a peça que eles estão encenando, mesmo que seja uma comédia pastelão. Isso remove o peso da expectativa. Grande parte da nossa solidão vem de exigir que o outro preencha um vazio em nós. Seja interessante para me entreter, gritamos silenciosamente. Seja profundo para validar minha profundidade. Mas quando você percebe sua própria completude, quando entende que você é o universo inteiro em um ponto focal, você para de mendigar atenção. Você se torna um sol, não um buraco negro. E, paradoxalmente, é nesse momento que as pessoas começam a ser atraídas por você. Não pela sua carência, mas pela sua leveza. Ainda assim, mesmo com essa nova visão, o número de amigos íntimos, aqueles com quem a alma conversa sem tradutores, permanecerá pequeno. E isso é bom. Isso é natural. Na natureza, a base da pirâmide é larga e o topo é estreito. A intimidade requer tempo, energia e vulnerabilidade. Você não pode ser vulnerável com 1000 pessoas. Tentar fazer isso é diluir seu ser até que ele se torne homeopático, indetectável. A inteligência busca densidade, não volume. Uma conversa de 3 horas com uma mente que ressoa com a sua vale mais do que 3 anos de conversas meteorológicas com estranhos. E quando você encontra essa ressonância, é elétrico. É o que Watts chamaria de reconhecer um conspirador. Vocês se olham e, sem dizer uma palavra, sabem que ambos viram o zíper na fantasia da realidade. Vocês riem das mesmas piadas cósmicas. Essas conexões são raras porque exigem coragem. Exigem a coragem de ser o estranho. Muitas pessoas inteligentes sabotam essas conexões em potencial porque ainda estão presas na defesa. Elas usam seu intelecto como uma armadura, cínicas e críticas, afastando até mesmo aqueles que poderiam entendê-las. Elas testam as pessoas. Você é inteligente o suficiente para falar comigo? Isso é medo disfarçado de arrogância. A verdadeira inteligência é humilde. Ela sabe, como Sócrates sabia, que no fundo não sabe nada. O mistério da existência é grande demais para ser contido em qualquer cérebro humano. Quando você aborda os outros com essa humildade, com essa abertura para o mistério que cada ser humano carrega, por mais adormecido que pareça, a solidão muda de textura. Ela deixa de ser uma parede de concreto e vira uma névoa suave. Você pode caminhar através dela. Há um conceito no budismo Mahayana chamado Bodhisattva, aquele que alcança a iluminação, chega à porta do Nirvana, mas se recusa a entrar. Ele volta para o mundo para ajudar todos os outros seres a acordar. Em termos seculares, é a pessoa inteligente que não abandona a sociedade, mas decide ser uma força de lucidez dentro dela. Ter poucos amigos não é uma maldição, é uma função. Talvez seu papel não seja ser parte do enxame, mas ser o observador, aquele que mantém a perspectiva. Talvez você precise desse espaço, desse silêncio, para processar o que o coletivo não consegue. Você é o sistema imunológico da mente coletiva. E aqui está o segredo final que Alan Watts sussurraria. Você nunca está realmente sozinho, porque o você
que se sente sozinho é uma ficção. Quando você silencia a mente, quando para de narrar sua própria vida e simplesmente sente o peso do corpo na cadeira, o som do trânsito ao longe, a batida do coração, a fronteira desaparece. Você é o trânsito. Você é a cadeira. Você é o silêncio. Nesse estado de presença, a necessidade desesperada de companhia se dissolve. Se alguém vier, ótimo, celebramos. Se ninguém vier, ótimo, celebramos a quietude. Isso é o que os taoístas chamam de Wu Wei, a ação sem esforço, o não forçar. Quando você para de forçar a amizade, quando para de tentar se encaixar em formas geométricas sociais que não lhe servem, você encontra a sua própria forma. E, inevitavelmente, outras formas compatíveis o encontrarão. É a lei da atração, não como mágica barata, mas como física de ressonância. Então, se você se sente sozinho em sua inteligência, respire. Não há nada de errado com você. Você não é um defeito de fábrica. Você é a vanguarda da consciência experimentando a si mesma. A solidão é o preço do ingresso para a profundidade. Use esse tempo não para lamentar a falta de ruído ao seu redor, mas para afinar seu próprio instrumento. Leia, crie, contemple, ria da absurdidade de tudo. E lembre-se, a mesma inteligência que criou o abismo pode construir a ponte. Mas essa ponte não é feita de palavras inteligentes ou teorias complexas. Ela é feita de compaixão. Compaixão por si mesmo, por sentir a dor da separação, e compaixão pelos outros, que estão jogando o jogo tão bem que se esqueceram de que é um jogo. Você tem poucos amigos porque procura diamantes, e diamantes são raros. Não troque seus diamantes por um caminhão de cascalho apenas para sentir que tem mais coisas. Valorize a raridade, valorize o silêncio. E, acima de tudo, valorize a incrível, estranha e maravilhosa oportunidade de ser uma consciência desperta neste universo misterioso. A solidão, no fim, é apenas o universo, desfrutando de sua própria e magnífica companhia. Se esta reflexão ressoou nas câmaras mais silenciosas da sua mente, se você sentiu o reconhecimento daquele jogo cósmico sobre o qual falamos, faça um pequeno gesto no mundo das formas. Deixe seu like, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Eu leio as mentes que escrevem lá. E inscreva-se no canal. Vamos continuar explorando o labirinto juntos, até que o labirinto desapareça. Até a próxima!